Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. A nossa videoaula de hoje será sobre figuras de linguagem. Eu já havia passado um resumo para vocês sobre as figuras de linguagem lá do livro de vocês de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar essas mesmas figuras de linguagem. Então, eu acredito que vocês já tenham lido, né? Tenham visto os exemplos para conseguir fazer o resumo. Então, você já tem uma base aí sobre o que é figuras de linguagem, beleza? Então, conceito. Elas também são chamadas de figuras de estilo e são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Então, elas servem para incrementar, beleza? Dependendo da sua função, elas são classificadas em figuras de palavras ou semânticas, figuras de pensamento, figuras de sintaxe ou construção, ou figuras de som ou harmonia. Então, dependendo da função dela, ela entra em cada uma desses grupos aí. O nosso foco de hoje não é essa classificação. Então, nós não vamos trabalhar todas as figuras de linguagem e nem vamos trabalhar grupos específicos, tá bom? As figuras de linguagem são de forma aleatória, aquela que está dentro do livro de língua portuguesa de vocês. Quando vocês forem entendendo a função de cada uma das figuras de linguagem, vocês vão fazendo essa classificação de forma automática. Então, vocês sabem que existem esses 4 grupos. Pelo título, né, de cada grupo, você consegue fazer essa associação. Beleza? Então, bora lá. Primeira figura de linguagem, a literação. A literação é a repetição de sons consonantais. Professora, o que é um som consonantal? Um som relacionado à consoante. Então, exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Qual que é o som consonantal que está repetindo? O som do R. Então, rato, roeu, roupa, rei, Roma. Percebem que é o mesmo som? Então, por isso, essa frase é uma literação, beleza? Normalmente, a literação ocorre no começo das palavras. Então, igual tá no exemplo aí, beleza? Meninos, essa frase, né, é um trava-línguas. Então, observem que não é uma frase que nós utilizamos para nos comunicar. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma é uma frase, né, uma brincadeira que acontece com a própria língua, uma brincadeira com as palavras. Não é utilizada para comunicar algo, certo? Então, esse tipo de linguagem vocês vão encontrar mais dentro da literatura, né? Dentro desses tipos de textos, né? Dentro desses tipos de falas, beleza? Próximo exemplo, assonância. A assonância, na verdade, é próxima figura de linguagem, né? A assonância é a repetição de sons vocálicos. Então, olha o exemplo aí. O que o vago e incógnito desejo de ser, eu mesmo de meu ser me deu. Fernando Pessoa. Onde está a minha repetição de sons vocálicos? Lá no finalzinho da frase. De meu ser me deu. De meu ser me deu. Conseguem perceber a vogal E? Então, por isso, nós temos uma assonância. Vocês vão perceber que é sempre a mesma vogal, tá? Não é repetição de sons vocálicos com várias vogais, mas vai ser a mesma vogal. Outro texto literário, percebem? Tem um exemplo aí da tirinha da Mafalda. Primeiro balãozinho lá, ó, acompanhem comigo. Minha mãe amassa. Amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, essa massa é sã. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Onde vocês encontram aí a assonância? Lá no segundo quadrinho, vocês podem observar. Ó, sim, amassa só e salga a massa. Amassa, salga, massa, 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 mesa. Massa, sã. Percebem? No segundo quadrinho, a massa, salga, a massa.
a vogal A. Então, eu tenho ali uma assonância. Lá no último quadrinho, a Mafalda diz o seguinte: o bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Então, não é um tipo de conversa comum, certo? A gente não utiliza isso no dia a dia dessa forma. É uma brincadeira com a língua, beleza? Então, bora lá passar para a próxima figura de linguagem. Hipérbato. O hipérbato é a alteração da ordem direta da oração. Então, agora não é mais figura de som. Agora eu tenho uma figura de sintaxe ou construção, porque eu estou mexendo na estrutura da minha frase, beleza? Olha lá o exemplo. São como uns anjos os seus alunos. São como uns anjos os seus alunos. Normalmente, essa frase seria dita: os seus alunos são como uns anjos. Eu modifico a ordem direta dessa oração, a ordem direta da minha frase. Eu continuo passando a minha informação, então todo mundo compreende, né? No exemplo 1, são como uns anjos os seus alunos. Todo mundo compreende o que quer dizer. Mas normalmente a gente utiliza outra estrutura, que seria: os seus alunos são como uns anjos. Exemplo número 2. Viajam cansados os pescadores de ilusões. Normalmente diríamos: os pescadores de ilusões viajam cansados. Então, essa alteração da ordem direta da oração é chamada de hipérbato. Existe uma outra figura de linguagem que tem um nome bem parecido, tá bom? Mas nós não vamos ver nessa aula. Eu só quero informar para vocês, porque se vocês virem uma outra figura de linguagem um pouco parecida aí, é a hipérbole, são distintas, beleza? Então, lembra aí, hipérbato é a alteração da ordem direta da oração. Modifiquei a ordem, continuei passando a minha informação, hipérbato, beleza? Próxima figura de linguagem, metáfora. A metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Professora, o que é subentendido? Vamos lá para o exemplo, que eu vou explicar dentro do exemplo o significado dessa palavra também. Exemplo: a vida é uma nuvem que voa. Nesta frase, será que é possível a vida ser uma nuvem? Não, né? Então, o que a pessoa está querendo dizer? O que essa frase quer dizer? Ela quer comparar a vida com uma nuvem. Então, a vida é como uma nuvem que voa. Mas vocês percebem que a palavra como não aparece na frase? Não, porque ela fica subentendida. Porque nós já sabemos, né? Nós já temos em mente que não pode ser dessa forma, então é uma comparação, beleza? Então, o termo comparativo aí, o cognitivo, é a palavra como. Nós não vemos ela dentro da frase, mas qualquer pessoa que lê essa frase vai entender que é uma comparação. Então, ele fica implícito, certo? Outro exemplo, que não está aí no slide, mas seria: Mariana é uma flor de menina. Mariana é uma flor de menina. Quando a gente diz essa frase, não quer dizer que a Mariana é realmente uma flor, certo? Quer dizer que é uma comparação, que a Mariana é como uma flor. Mas eu não disse que ela é como uma flor. Eu disse que ela é uma flor. Então, essa palavra como fica subentendida, porque ninguém vai imaginar a Mariana sendo plantada e crescendo como uma flor, certo? Fica subentendido, beleza? O exemplo da tirinha. Primeiro balãozinho lá, acompanhem comigo. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Aí você está querendo demais. Lá no segundo quadrinho, pessoal. Meu amor é uma caravana de rosas. Isso é uma metáfora. Meu amor pode ser uma caravana de rosas? Não, mas é uma comparação. Mas se eu não tenho o termo comparativo, que é a palavra como, então quer dizer que eu tenho uma metáfora, beleza? Próxima figura de linguagem,
comparação. A comparação também é chamada de comparação explícita e, ao contrário da metáfora, nesse caso, são utilizados cognitivos de comparação, como, assim, tal qual. Então, olha só, a única diferença da metáfora para a comparação são os cognitivos, são as palavras de ligação, beleza? Exemplo, seus olhos são como jabuticabas. Isso é uma comparação. Mas se eu tiro o cognitivo como e deixo assim, seus olhos são jabuticabas, quer dizer que eu tenho uma metáfora. Se eu tenho cognitivo, comparação. Se eu tiro o cognitivo, metáfora. Beleza? Exemplo da tirinha. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Pessoal, onde está a comparação? Lá no primeiro quadrinho, o amor é como uma flor. E lá no segundo quadrinho, o amor é como um motor. Beleza? Próxima figura de linguagem. Personificação ou prosopopeia. É a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais ou a seres inanimados, né? O que seria isso, professora? Objetos, astros, animais. Então, a atribuição de sentimentos humanos, né, a esses seres é chamado de prosopopeia ou personificação. Exemplos. Exemplo 1. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Então, onde está a minha prosopopeia? O jardim olhava. Então, o jardim ele não pode olhar, certo? Ele não possui olhos. Então, por isso, ele tem uma característica humana. Exemplo número 2. As folhas bailavam alegremente quando o vento passava por elas. As folhas bailavam. As folhas não podem bailar. Então, essa característica é humana, certo? Por isso, é uma prosopopeia. Um outro exemplo que não está aí, né, mas eu lembrei agora, seria o meu coração chora de tristeza. O meu coração chora, mas o meu coração não pode chorar, ele é um órgão. Então, isso é uma prosopopeia. Sempre que trazemos características humanas, sentimentos humanos a objetos, a seres, tá bom? Bora lá. Pessoal, antíntese. A antíntese é o uso de termos que têm sentidos opostos. Exemplo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado. A paz. Os meus termos opostos aí são guerra e paz. Exemplo número 2. Faça sol ou faça chuva, eu estarei no teatro. Os meus termos opostos aí são sol e chuva, certo? Então, eu continuo tendo uma frase que tem sentido, mas dentro dessa frase, dentro desse texto, né, eu tenho palavras opostas. O que seria palavras opostas? Vida e morte, começo e fim, frio e quente, certo? Então, se eu tenho uma estrutura que tem esse jogo de palavras, eu tenho antíntese. Esse nome antíntese, você pode observar que é um antitese. Antitese, certo? É algo que me remete contrário, beleza? Pessoal, final da nossa aula, né? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, me mandem aí na plataforma. E fiquem com Deus, né? Foco nos estudos. E aí a gente vai conseguir, beleza? Até mais, tchau, tchau.